Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã desse domingo, 4 de setembro. Agora na Espanha, meio-dia e 17. No Brasil, 7h17. Gente, a BTC basicamente voltou a visitar aquele patamar de 19.500 e pouco. Vocês vejam aqui que a gente fez a mínima na madrugada de sábado para domingo em 19.583. A mega agulhada do dia 28 de agosto tinha batido 19.520. A BTC visitou basicamente esse patamar de 19.500 e veio uma incrível força compradora para levar ela de volta aqui para cima da aresta inferior dessa grande figura acumulacional triangular que ainda segue plenamente vigente. Vocês vejam que se a gente colocar no intraday, basicamente a gente meio que desenhou um fundo duplo com aquela agulhada ali de 1º de setembro, um fundo triplo, né? Se considerar a agulhada de 30 de agosto também e a de 28 de agosto, seria um fundo então quádruplo. Vamos colocar assim, visitamos 4 vezes esse patamar de 19.500, 1, 2, 3, 4. Começou com a agulhada do dia 28 de agosto, onde a gente fez a mínima em 19.520 e paulatinamente as agulhadas subsequentes ficaram levemente ascendentes. Então a de hoje bateu 19.583 e visitou esse patamar de 19.500, veio uma brutal força compradora. No diário, então, ou das duas uma, a gente está desenhando uma grande figura triangular acumulacional que vai desdobrar numa explosão ascendente, ou a gente está desenhando uma canaleta virtual de alta que também deve promover aqui a incursão de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku e alcançar essa camada congestional. Então não importa qual desenho acumulacional a gente esteja ultimando, o fato é que com certeza a gente está numa acumulação brutal. Na banda de VWAP mensal, a gente basicamente veio estressar novamente a lower, né, da banda de VWAP mensal no patamar de 19.500, que foi o início dessa grande corretiva que agora está se desenhando como um verdadeiro fundo quádruplo, um padrão do mundo cripto. No gráfico das VWAPs, a gente segue com o nosso triângulo plenamente vigente e agora com o início do pregão se bem que segunda-feira agora é feriado nos Estados Unidos, a partir de terça-feira a Nasdaq, que já está absolutamente sobrevendida, deve dar uma respirada e permitir que a BTC estresse a aresta superior dessa figura triangular aqui na extensão, acima de 22 mil dólares. Na minha leitura, a gente deve bater nesse patamar, acumular e aí em algum momento explodir para buscar essa camada congestional que coincide aqui com a VWAP anual, ali no patamar de 29 mil, quase 30 mil dólares. No intraday, a BTC está absolutamente didática. Deixa eu despoluir aqui, que eu estava fazendo umas análises para a sala de sinais. Vocês vejam que a gente ontem batia na lower, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP. Hoje, igualmente, a gente lambe a lower, volta para VWAP, lambe a lower, volta para VWAP. Aqui lambeu, tentou voltar, não deu, lambeu de novo, voltou, quicou e foi. E agora a gente está preso, orbitando aqui a VWAP. Gente, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza serão sinais que vão fechar muito rapidamente, como ontem na Seara Fática, a CVM brasileira busca um papel mais contundente na definição desse marco legal dos criptoativos no Brasil. Está explicado do porquê da CVM ter puxado o tapete e colocado pressão para que esse marco legal voltasse a estaca zero. Ia ser aprovado na Câmara dos Deputados, agora em agosto, setembro, e depois iria a sanção do presidente Bolsonaro, mas acontece que o projeto que veio do Senado já estava tudo certo na Câmara, vai voltar a estaca zero, porque a CVM quer uma definição clara de que tokens emitidos em blockchains estariam dentro do seu espectro regulamentar. Na minha leitura, a CVM ou os órgãos reguladores mobiliários mundo afora deveriam esperar a regulação da jurisdição norte-americana, porque provavelmente eles vão ter que rever isso aqui. Lembrando, gente, que a Web3 não é como o mercado financeiro tradicional. A Web3 é um lugar libertário. As pessoas podem fazer o que quiser. No caso da CVM, criando uma série de definições para
abarcar dentro do seu espectro regulatório, fiscalizatório, uma série de atos jurídicos que eventualmente sejam ultimados em blockchain, ela simplesmente, na verdade, estaria criando um órgão de gato e rato, porque um ambiente libertário como a Web3, tudo acontece independente de CVM aprovar ou não. É diferente no mercado financeiro tradicional, em que tudo tem que passar por corretoras de títulos e valores mobiliários, B3, enfim, existe uma série de instituições bancárias que acabam fazendo um filtro e exigindo as autorizações respectivas da CVM. Na Web3 é tudo libertário, cada um faz o que quer. E se a CVM colocar uma tonelada de definições debaixo da sua asa regulamentar e fiscalizatória, debaixo do seu espectro fiscalizatório e regulamentar, ela vai simplesmente criar um ambiente de gato e rato e vai ser um órgão puramente repressivo de atos que já vão ter acontecido com ou sem o seu consentimento ou seu crivo fiscalizatório regulamentar. E o criador da Ethereum, o principal cofundador da rede Ethereum, Vitalik Buterin, afirma que crashes como Luna UST são bons para o mundo cripto. Segundo ele, essas quebras eventuais do mundo cripto acabam aniquilando os modelos de negócios insustentáveis e promovendo uma espécie de limpeza no mercado. Eu não tiro a razão dele. E a Indonésia vai lançar uma corretora estatal de criptoativos. Vamos ver como vai sair essa corretora estatal. E a crise energética global está fazendo milagres. Israel e Arábia Saudita não são mais inimigos. Quem acompanha a história do Oriente Médio, a Guerra dos 6 Dias, sabe o quão bizarro é essa aproximação. A Arábia Saudita e Israel agora comungam de investimentos em comum, liberaram vistos de negócios, vistos de estudante, vistos de turismo entre os seus súditos, respectivamente. Ou seja, basta um reset na conformação geopolítica, energética e financeira global para que milagres aconteçam, como é o caso dessa mega aproximação entre Israel e Arábia Saudita. E a China estende um bloqueio em razão da sua política de Covid-0 para Chengdu, que é uma região metropolitana com mais de 17 milhões de habitantes, colocando todo mundo em lockdown. Eu avisei aqui no canal que a política de Covid-0 seria o novo normal da China. E a China alertou os Estados Unidos agora há pouco no sentido de que o fornecimento de mais de $1 bilhão em armas para Taiwan não ficará sem resposta. Isso foi atualizado agora na madrugada, isso está rendendo. Pode ser que a gente amanheça na segunda-feira com novidades em relação a isso. A China já declarou agora, nas 2 últimas semanas, que o Estreito de Taiwan pertence ao seu mar territorial e agora essa ameaça contra os Estados Unidos. Gente, na minha leitura, a Nasdaq está absolutamente sobrevendida, deve iniciar o pregão na terça-feira, segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, provavelmente dando uma respirada e permitindo que a BTC estresse ou a aresta superior dessa grande figura triangular acumulacional ou mesmo a aresta superior dessa canaleta virtual de alta. Não importa qual a figura acumulacional que a BTC esteja desenhando. Não é uma bandeira de baixa, porque o mastro ficou muito menor que a bandeira. Ou seja, isso aqui é uma figura acumulacional ou triangular ou uma canaleta virtual de alta. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com Shiba Inu, ADA, XRP e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.